A paz do Senhor Jesus, minhas queridas, estamos aqui mais uma vez com palavras femininas, uma palavra de fé entre mulheres de Deus. E essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre missões. E está aqui conosco a Renata, a paz do Senhor Jesus. Renata, seja bem-vinda. Amém. E também está anunciada, a paz do Senhor, anunciada, seja bem-vinda. Antes da gente começar esse bate-papo bem gostoso, eu gostaria de fazer uma oração. Você faz uma oração para começar, anunciada, Sim. amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, muito obrigado por este momento, Senhor, obrigado pela vida da irmã Renata, Senhor, que está aqui, Senhor, nos dando entendimento e sabedoria sobre missões, ó Pai. Senhor, muito obrigado mesmo, fica conosco, permaneça conosco, Senhor, e amém. Amém. Antes da gente começar, eu gostaria de ler aqui em Romanos, capítulo 10, do versículo 11 ao 15. Que diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Amém. Nós estamos aqui com a Renata, que já esteve fazendo missões em Guiné-Bissau, né, Renata? E assim, eu gostaria só de falar um pouquinho com as irmãs aqui sobre Guiné-Bissau, porque é um país que a gente ouve falar muito pouco, e Guiné é um país que está localizado na África e foi colonizado por portugueses também, igual nós aqui no Brasil. Só que o Brasil alcançou a independência em 1822, enquanto Guiné-Bissau foi somente agora em 1974. Quer dizer, só tem 47 anos que Guiné é um país independente. Tem uma economia que é pouco desenvolvida, possui muitos problemas econômicos e a maioria da população vive abaixo da linha da pobreza. Segundo eu estava vendo, a maioria da população vive com menos de R$ 7,00 por dia. Se a gente fizer uma continha rápida, 7 vezes 30, R$ 210. Quer dizer, vivem com mais ou menos R$ 210 por mês, o que é muito pouco. E é um país que tem uma das menores expectativas de vida do mundo, 46 anos. É isso mesmo, Renata? Isso mesmo. É bem pobre e com uma expectativa de vida bem baixinha, né? Eu estava até rindo, que eu mexi e falei assim, meu Deus do céu, se eu estivesse lá, eu já era uma pessoa bem velhinha, já estava... Seríamos, né? Já estava, ó. Então, eu tenho umas perguntinhas aqui para você, Renata. Quando foi e como foi que surgiu essa chama missionária no seu coração? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui. É uma bênção mesmo eu poder falar daquilo que Deus fez na minha vida. E missões, para mim, aconteceu de uma forma muito interessante, porque, na verdade, eu sempre soube que Deus tinha alguma coisa na minha vida. E eu não nasci num lar evangélico, e quando eu tinha 15 anos, eu ia numa missa que tinha na minha cidade, todo domingo de manhã, e eu fiz uma amizade com uma freira. E eu me lembro que, todas as vezes que eu me encontrava com ela, um dia ela falou para mim que, se ela tivesse nascido 1000 vezes ela teria entregado a vida dela para Jesus. E aquilo ficou no meu coração. Eu falei, meu Deus, que amor é esse de uma pessoa querer entregar a vida para Jesus? O que é isso? Eu não sabia. E eu, muito próxima a ela, comecei a frequentar os ambientes que ela frequentava. E um dia eu falei para minha mãe, eu quero ser freira. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Essa era a chama no meu coração. Eu queria ser feliz como eu via aquela freira sendo feliz. Então, se passaram os anos, eu comecei a trabalhar, eu tinha mais ou menos 16 anos, e comecei a me envolver com as amigas e tal, eu me esqueci de ser freira. E, graças a Deus, quando eu tive 18 anos, eu tive a oportunidade de fazer um encontro, e, nesse encontro, eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu tive assim, uma experiência muito, muito marcante com o Senhor. E eu entreguei minha vida para Jesus numa sexta-feira à noite. No domingo de manhã, eu fui batizada com o Espírito Santo. Nesse encontro.
Então, assim, foi uma coisa muito marcante na minha vida. E em 1998, eu tive a oportunidade de morar em São Paulo. Eu não conhecia a Assembleia de Deus. Eu conhecia, assim, porque algumas pessoas da minha família são da Assembleia de Deus, mas, quando eu cheguei lá, eu morei numa pensão em frente à Assembleia de Deus. E lá o Senhor falou para mim que ali era o lugar que Ele queria que eu ficasse. E, quando eu entrei nessa igreja, a Assembleia do Madureira, eles faziam, já havia um trabalho missionário, mas eu nunca pensei em sair para missões, nunca pensei, eu gostava, sabe? Eu gostava de ouvir as histórias. Na verdade, eu me assustava, né? Eu me assustava mais do que gostava. Porque tem umas histórias que são difíceis. Exatamente. Tinha um pastor, o pastor Fábio. Ele agora está na Espanha, também ele trabalha com missões, ele é família. E eu me lembro que na igreja tinha um quadro assim, e eu via as fotos que ele mandava com a família, deles sentados no chão, comendo na bacia com a mão. Eu falava, Deus me livre ir para um lugar desse. Esse é o último lugar que eu vou, se eu for para missões algum dia. Eu falava isso para Deus. Aí, quando foi em 2001, eu me lembro que teve aquele atentado com as Torres Gêmeas, né? Sim. E Deus estava começando a mexer comigo nos cultos de missões na minha igreja. E teve um dia, eu me lembro que a gente estava num culto de missões, o pastor Fábio, ele estava aqui no Brasil, estava pregando, e quando eles começaram a cantar aquela música, se Cristo comigo vai, eu irei. E aquilo acendeu uma chama no meu coração, eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, e agora? E na minha cabeça só havia assim, fala com o pastor Fábio, fala com o pastor Fábio. E eu falei, Senhor, mas eu sou solteira, eu não vou sair daqui desse jeito. Não quero, não, nunca que eu vou sair daqui desse jeito. Mas, até então, eu não estava pensando em África, de forma alguma. Acho que é um dos últimos lugares que a gente imagina, né? Porque não é fácil. Não, ninguém quer fazer missão na África. E, então, no final do culto, eu fui falar para ele o que tinha acontecido, o que Deus estava falando comigo, porque a minha igreja, ela já tinha um trabalho com a Missão Cairóis. Tanto que o pastor Fábio era da Missão Cairóis, inclusive, o líder da Missão Cairóis, ele faleceu um tempo atrás, o pastor Valdemar de Carvalho, mas quem ficou no lugar dele foi o pastor João, que foi meu líder lá em Guiné-Bissau. Então, e naquela época, eu tive a oportunidade de ir para cá. Eu conversei com meu pastor, e ele me enviou para a Missão Cairóis para fazer um treinamento. Eu primeiro tive que fazer um treinamento por correspondência, tive que saber tudo sobre missões, ler vários livros, responder vários questionários, fazer assim Oi? Um treinamento? Um treinamento. Eu fui fazendo assim uma lapidação, sabe? Para saber se realmente era aquilo que eu queria. E, por fim, eu passei 3 meses num sítio, que a Missão Cairóis tem lá em São Paulo, e ali fui treinada. Aí, como que aconteceu a história da África? Na última semana do treinamento, o pastor Valdemar, na época, ele dava o nome das equipes. E, durante o treinamento, a gente ouvia vários testemunhos, foram vários pastores lá falar como eram os trabalhos. E, na minha cabeça, assim, todo mundo falava, eu quero ir para tal país. Eu falava, Senhor, eu tenho que escolher um país para ir, como se eu escolhesse alguma coisa. E eu cismei que ia para o México. Eu falei, então, tá bom, acho que eu vou para o México, porque eu vi pertinho. Pertinho, eu vi a língua mais fácil, né? É mais ou menos a cultura parecida, e eu ouvia as pessoas falarem muito bem do México. E, naquele dia, o pastor Valdemar começou a falar as equipes, e nunca que chamava o meu nome. E, quando foi falar da equipe de Guiné-Bissau, ele falou, a equipe de Guiné-Bissau é Renata, tinha umas 2 ou 3 pessoas, e ponto final. Eu não ouvi mais nada. Eu comecei a chorar. Na frente de todo mundo, eu comecei a chorar. Você já conhecia Guiné-Bissau? Já tinha ouvido falar? Nunca. Na minha cabeça estava só aquelas imagens que eu tinha visto, que eu via, do pessoal sentando no chão, comendo com a mão. Então, assim, eu tinha uma imagem da África assim, totalmente distorcida, sabe? Então, eu falei, não, eu não quero ir para lá. E, naquele momento, eu comecei a chorar, e o pastor Valdemar falou assim, você não gostou, não, né? Aí eu falei, não. Aí ele falou, mas é para lá que você vai. Eu fui para o meu quarto, eu chorei. Mas essas equipes, Renata, ele já estava dividindo para enviar mesmo as pessoas, ou era tipo uma dinâmica? Sim, para enviar, porque assim,
todas as pessoas que estavam naquele treinamento eram irmãos de várias partes do Brasil, que as igrejas que enviavam para lá para fazerem um treinamento para partirem para missões. Já estavam dividindo Já para estavam, enviar. exatamente. Mas durante o treinamento, eles iam vendo o perfil de cada um. Sim. Então, como a Missão Cairóis é muito antiga, eles já sabiam mais ou menos quem que se encaixava em cada país. E acharam que eu me encaixava na África, em Guiné-Bissau, que era o último lugar que eu queria ir. E eu me lembro que eu fui para o meu quarto, eu não dormi. Eu chorei. Eu falei, Senhor... Sabe, tipo assim, nadei, morri na praia. Era essa a sensação que eu tinha. Eu falei, Senhor, que pegadinha foi essa? Esse era o último lugar que eu queria ir. Para a África. E só me vinha aquela imagem daquelas fotos. E assim, Deus tem uma forma muito particular para falar com todo mundo, né? E comigo assim, quando eu não gosto de uma coisa, ele deixa eu chorar. E depois ele fala para mim. Com consolo. Exatamente. Aí eu falei assim, Senhor, fala comigo. Porque só a tua palavra que vai me acalmar. E eu me lembro que eu abri a Bíblia e caiu naquele versículo. O que eu faço hoje, você não entende, mas entenderás depois. Amém. Na hora eu senti um consolo do Senhor. Eu falei, amém, Senhor, então eu vou. Aí amanheceu e veio o pastor Valdemar falar para mim. E aí, Renata? Aí eu falei, pastor, eu não estou feliz, mas eu estou com paz no coração. Amém. Então é para lá que eu vou. Amém, amém. Que testemunho lindo. Ô, Renata, você tinha que idade? Eu tinha 27. Era nova. 28 anos. Nova. E seus pais, sua família, não se assustaram quando você disse que ia para a África? Não se assustaram porque eles já estavam acostumados que eu sempre fui muito intensa com as coisas do Senhor. Então, eles sabiam que eu não media muito esforço para fazer qualquer coisa. Então, para eles, não foi muita novidade eu falar que estava indo lá para a África. Então, assim, eles já estavam meio que acostumados com as minhas loucuras por Jesus. É porque sabe que quando você falou que estava indo, já viu que você estava mais tranquila. Porque se fosse no momento que você recebeu a notícia também que você ia para Guiné-Bissau, você não tinha passado aquela tranquilidade para sua família, né? Exatamente, exatamente. E foi assim, uma coisa foi muito trabalhar do Senhor na minha vida, porque aí em 2002, né, eu terminei o treinamento. Em dezembro de 2002, eu fui para Guiné-Bissau. E, para minha surpresa, eu vi que realmente Deus queria trabalhar comigo. Eu fui sozinha. A equipe que é comigo que você não foram. As igrejas acabaram mandando eles para outros lugares, porque assim, a Missão Cairóis, elas determinam uma coisa, mas é a igreja que dá o aval. Exatamente. Então, eu tive que ir sozinha. Na verdade, teve um irmão que ele foi depois, mas eu tive que naquele tempo eu fui sozinha. Para quem nunca tinha andado de avião, eu saí daqui sozinha. Fui parar. Tinha uma igreja já te esperando lá para te receber. Já tinha uma equipe, sim, já tinha uma equipe. E assim, eu cheguei lá, eu primeiro passei em Cabo Verde, e de Cabo Verde que eu fui chegar em Guiné-Bissau, porque não tinha avião direto, né? Renata, abrindo um parênteses aqui Sim. um pouquinho, não sei também se você vai saber responder, sobre a missão Cairóis, porque de repente tem alguém que está ouvindo a gente e está interessado em saber como é que funciona. Pessoas pede para igrejas inscrever a pessoa que está interessada, ou a própria pessoa que está interessada pode procurar a missão Cairóis. Como é que funciona, você sabe? Sim, olha, geralmente a missão Cairóis, eu já estou aqui há bastante tempo, né? Então, assim, eu tinha mais convivência quando eu estava lá em São Paulo, porque a minha igreja tem missionários na Cairóis. Mas a política da Cairóis pode ser que tenha mudado alguma coisa, mas eu acredito que não. Sempre assim, a igreja tem algum candidato, algum irmão, algum membro que quer doar a vida dele para missões. Então, o que a Cairóis faz? Ela lapida. Ela leva, a pessoa faz um treinamento para poder descobrir... A pessoa fica interna lá no Cairóis. Primeiro, ela tem que fazer um treinamento à distância, né, onde ela lê vários livros, ela tem que preencher questionários, responder questionários. Então, assim, eles vão fazendo uma lapidação na pessoa.
E depois, por último, se ela for aprovada em tudo, ela vai para o treinamento interno. Aí lá tem psicólogos, eles assistem várias palestras. Então, é um pré-treinamento para o campo missionário. Você fica sabendo como que é a realidade no campo, no treinamento da Kairos. É um treinamento muito bom. Para vocês terem uma ideia, um dos meus professores foi o Russell Shedd. Olha só. Então, foi uma bênção. Eu tenho uma Bíblia lá em casa autografada por ele. Então, são pessoas que tiveram experiências durante muitos anos. Pessoas capacitadas. Exatamente. Né? Uhum. Muito bom, muito bom. Isso é muito importante também, o que ela falou do treinamento. Por quê? É lindo quando você tem um chamado, né, um título missionário. Eu sou missionária. Mas ir para o campo missionário. É lindo quando a gente vai para o México, igual você queria, né? Mas e quando vai para a África? É tudo muito diferente. Eu não me imagino. Assim, a Priscila também já foi para o campo missionário, mas assim, eu não me imagino largar a família, tudo. Você tem que ter uma preparação. Mas Deus trabalha de uma forma na vida da gente, né, que a gente se entrega, né? Se entrega confiando no que o Senhor vai fazer. Né? E é tão interessante que, quando fala a irmã Priscila, que teve experiência de estar fora, as pessoas... É muito interessante. A gente tem uma visão de missões. Eu sei que agora você olha para missões de uma forma muito diferente, né? Porque, assim, para mim, missão é você estar onde Deus te colocou. Com certeza. Porque é lógico, se a gente puder escolher... Cada coração é um campo missionário, né? Não importa se é seu vizinho ou se é do outro lado do mundo. Mas um coração sem Jesus é um campo missionário. Exatamente. E uma vez eu vi você me fez me lembrar algo agora, eu vi uma irmã mostrando uma igreja nos Estados Unidos, que no pátio da igreja tinha uma placa. E do lado de dentro, a placa só via quem saía da igreja. Quem passava na rua não via. E na placa estava escrito: daqui em diante é seu campo missionário. Então, eu penso assim, hoje eu vejo missões. Eu tive essa experiência quando eu voltei. Porque assim, o tempo que eu estive lá em Guiné-Bissau foi muito bom. Eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas de várias partes do Brasil, que eu acho que eu vou me encontrar, a maioria delas só na glória. Mas são amigas queridas, que eu tenho contato com elas pela internet. Mas assim, são pessoas que dificilmente eu vou me encontrar, até porque moram longe, algumas estão servindo ao Senhor em outros países, então eu sei que vai ser difícil. Mas a experiência que eu tive de estar ali em Guiné-Bissau, o que faz, a motivação que te faz estar num lugar tão com situações precárias como Guiné-Bissau, é saber que é a vontade de Deus. Então, ali em Guiné-Bissau, como eu falei, eu tinha falado antes, eu fiquei 1 ano sem luz. Na verdade, assim, desses 3 anos que eu fiquei lá, eu tive luz na minha casa poucas vezes, porque a luz que a gente tinha era a luz de bateria. A gente colocava placa solar, que também não podia deixar para lá de fora, que senão roubavam. Então, a gente todo dia tinha que colocar a placa no sol para carregar a bateria. E, à noite, a gente podia acender a luz por algumas horas, porque a maioria das vezes era vela mesmo, sabe? Ou então lanterna. Mas, assim, e durante o dia, o meu trabalho era na escola Kairos. E, igual eu falei, eu tive a oportunidade de dar aula na 3ª série. Foi uma experiência fantástica. As crianças... Eu sinto tanta saudade das crianças, que agora a maioria já casou, já tem filho, mas, sabe, eles são muito acolhedores, sabe? Eles têm um amor por brasileiro. Brasileiro é bem recebido em tudo quanto é lugar. Os guineenses amam os brasileiros. Então, você se sente acolhida. E mesmo diante das dificuldades, porque, assim, além das dificuldades do país, tem também as doenças. Eu não peguei doença lá, por misericórdia de Deus, porque a maioria dos irmãos que eu trabalhei junto pegaram malária. Parecia que o mosquitinho da malária estava no aeroporto esperando. Então, começava a ter febre, começava a ter 3 dias seguidos de febre, nem ia no médico, já comprava remédio, sabia que era. Já começava a tomar. Então, assim, e eu não tive, eu fiquei 3 anos lá, eu não tive malária. O ano passado, o ano retrasado, eu peguei chikungunya e eu falei: Senhor, olha, eu tive lá em Guiné-Bissau, foi misericórdia de Deus mesmo, porque aqui no Brasil eu peguei chikungunya e fiquei muito ruim. Então, e lá eu não peguei, Deus me guardou. Amém. Mas uma das coisas que eu senti muita falta lá realmente essa... Eu senti muita falta da família, da igreja, essa solidão. Você sabe o que é isso? Sim. Essa solidão. Porque, por mais que você esteja com amigos, mas quando você entra dentro da sua casa,
É só você. É verdade. E não tem ninguém para conversar. Eu tinha, lógico, eu tinha equipe, mas não é a mesma coisa. Ainda mais que eu era solteira. Meu Deus do céu, olha, acho que eu nunca pedi tanta Deus para casar igual essa época que eu estava lá em Guiné-Bissau. Porque é muito difícil. Porque você está lá sozinha. Porque quando você tem seu marido, porque você foi com a sua família para os Estados Unidos. Outro, exatamente. Né? Uhum. Mas eu estava sozinha. Então, dentro da minha casa, tinha uma irmã que morava, que nós morávamos numa mesma casa. Às vezes eram duas, depois ficamos... quando eu cheguei lá, nós éramos 3. Aí depois uma foi mandada para o interior e ficamos 2. Mas quando eu fechava a porta do meu quarto, era eu e Deus. Sim. Então, assim, aí vem a solidão, a vontade de, puxa, não tem ninguém para conversar, para compartilhar. Então, essa foi uma parte muito difícil, que foi muita graça de Deus para poder estar naquele lugar. Mas a experiência que eu tive lá, sabe, com o povo, em ver pessoas... Eu tive uma experiência na escola que me marcou muito, porque a escola que eu trabalhei era a escola... A maioria das crianças eram filhos de muçulmanos, animistas, lembrei. A religião predominante. Isso, são os animistas, que são... É uma mistura de religião? Isso, exatamente, Mas seria como? Tipo, eles pegam um pouquinho do catolicismo, um pouquinho do islamismo? O animismo é uma coisa meio mística, sabe? Então, é uma mistura de tudo, mas é puxado mais para o misticismo. Uhum. Então, quando eu estava na escola, a maioria... O que acontecia? O bairro que tem a Escola Cairós é um bairro muçulmano. E os muçulmanos não deixam os filhos se envolverem com os cristãos. Mas, por causa da condição do país, eles deixavam os filhos estudarem, porque eram estrangeiros que davam aula e eles sabiam que os filhos seriam bem ensinados. Então, as crianças... Estudavam na Cairós. Na Cairós. E como que a gente fazia para falar de Jesus para as crianças? Colocava em uma das matérias, era educação religiosa. E a educação religiosa, só um guineense que dava aula. A gente não deixava um estrangeiro dar aula, porque a educação religiosa era a única lição, era a única disciplina que eles tinham falado em crioulo. Não se falava em português, porque a gente queria que as crianças assimilassem o que falava de Jesus para eles. Uhum. Então, era em crioulo. Então, eles ouviam de um guineense, que geralmente era da nossa igreja, né, que era que tinha a oportunidade de dar aula. Então, a maioria dos alunos ouviam falar de Jesus, mas, como eles eram muçulmanos, muitos saíam de lá e iam ter aula de marabu. Marabu são os professores que ensinavam o islamismo. E eles tinham que decorar o Alcorão. Né? O Alcorão. Então, o que acontecia? A certeza que a gente tem é que a palavra de Deus não volta vazia, que era semeada. Se você me perguntar, quantas crianças aceitaram Jesus? Eu fiquei lá 3 anos, eu não vi nenhuma, porque era uma coisa muito difícil. Você não pode fazer o apelo, é diferente. Mas teve uma coisa que me marcou muito um dia, porque, como eu comentei com você, o ano letivo lá é de outubro a junho. Julho, agosto, setembro é o período das chuvas. Férias e chuva, né? Muita chuva. Aí, era esse período que a gente fazia a rematrícula. E um dia eu estava sozinha na escola, fazendo os pais iam lá para fazer a rematrícula dos alunos, e chegou um aluno lá, que ele era meu aluno da 6ª série, porque eu também dava aula de português. E ele chegou lá para mim, me fazendo um monte de pergunta em relação à Bíblia. Sobre Jesus. Ele falou, professora, o que quer dizer esse negócio de Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Ele queria saber o que era isso. E ele me fez um monte de perguntas sobre salvação. E ali, naquele momento, eu senti que, sabe, Deus preparou para eu falar com ele, para explicar. E, infelizmente, foi a última vez que eu vi aquele menino. Ele não voltou para ter aula. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se ele chegou em casa e falou... Talvez os próprios pais proibiram, para os pais, né? Do que ele ouviu, do que ele conversou comigo. Uhum. Eu sei que no ano seguinte mandaram ele para o Senegal, para uma escola muçulmana. Então, eu nunca mais vi, mas eu tenho certeza que... Mas a semente fica, né? E um dia, num momento propício, ela vai brotar. Eu fiquei tão triste quando eu fiquei sabendo que ele não ia mais estudar, porque eu tinha um carinho tão grande por ele, porque a gente pega um amor pelas crianças, sabe? Como se fossem seus filhos mesmo. E eles têm assim, um carinho muito grande com a gente, porque eu ficava praticamente o dia inteiro na escola.
E quando vocês estavam falando aqui você estava lendo sobre alimentação, é uma coisa muito difícil, porque tem uma época lá que tem muita pobreza mesmo. E a maioria das pessoas comem, às vezes, uma vez por dia, e arroz. Né? Então, e teve uma época que nós ficamos sabendo que alguns professores iam e não tomavam café da manhã, porque não tinha. Aí foi quando a gente começou a todo dia, na época era a irmã Cecília, que era outra diretora, nós começamos a preparar um café da manhã, todos os dias, antes, na hora do recreio, porque não dava tempo, porque era muito cedo que as crianças entravam, e todo dia, na hora do recreio, a gente preparava uma mesa com pão, às vezes um patê, um suco. Aquilo para eles era um banquete, porque muitos era a primeira refeição. Oh, meu Deus, difícil, né? Então, isso para a gente é uma coisa que choca, sabe? Você, puxa, como pode isso? E agora, uma época que eles comem bem, a época da época do caju, que tem eu não me lembro o mês, tem uma época que existe, que tem muita a safra do caju. Eles exportam, né? Exportam. A castanha. A castanha, sim. né? Sim, já ouvi falar isso mesmo. Eles exportam a castanha. Então, mas aí tem muita fartura, porque tem muita fruta. Tem época do ano que tem muita fruta. Mas a maioria, os outros dias, por exemplo, banana. Banana eu comprava por unidade, não era por dúzia. Eles passavam na minha porta vendendo a unidade da banana. Então, tem algumas coisas que são diferentes daqui do Brasil. Sim. Né? Até porque não tem com tanta fartura também como aqui. Mas chega a ser engraçado você comprar banana por unidade. Né? Mas são coisas que culturas, isso que você falou, né? Cultura do país mesmo. E a gente às vezes estranha. Mas a gente acaba se adaptando, né? Ô, Renata, e como foi para você enfrentar uma cultura tão diferente, né, da nossa? Você chegar lá e ver que era tudo tão diferente daqui. Olha, no início, assim, a gente costuma falar que a lua de mel dura 3 meses só, numa cultura diferente. E é meio que isso mesmo, porque você chega, está naquela empolgação, quero conhecer tudo, quero conhecer o povo, aprender a língua. Eu tive uma rejeição com a língua, porque eu achava muito difícil. Você entrou na escola para aprender o crioulo? Não, eu tive que aprender no dia a dia tranco mesmo. Uhum. Exatamente. Eu cheguei lá e eu só falava português, eu não falava nada, mas eu precisava falar crioulo, porque você ia na feira, só crioulo. A maioria das pessoas não eram pessoas simples, que nunca foram para a escola, não entendiam português. Ou elas falavam a língua materna, dependendo da etnia que ela estava, ou crioulo, só. Então, eu tive que aprender, porque senão eu não comprava nada. O comércio lá, naquela época, eu não sei como está agora, mas na época que eu estava, a maioria eram estrangeiros, eram árabes, que eram donos dos comércios. Um mercado lá que era de uma portuguesa, então era mais fácil, mas a maioria eram de estrangeiros. Então, a língua que eles aprendiam era o crioulo. Tinham missionários americanos que a gente uma vez por mês a gente se encontrava nas reuniões, que todo mundo se reunia, e a gente conversava em crioulo. Eu não falava inglês, mas eu falava crioulo. Então, a gente se entendia. Ele também não falava português, mas ele falava crioulo. Né? Então, aí dava para a gente se entender. Então, eu tive que aprender o crioulo e, assim... Foi muito difícil? Para mim, foi. Porque, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com uma outra língua, sabe? Então, eu acho assim... Tem pessoas que têm mais facilidade, mas pelo fato da gente ter crescido ouvindo só português, então ainda mais a gente depois de velho, dá um bloqueio, porque criança aprende brincando. As crianças, assim, ó, eu fico imaginando que seus filhos lá nos Estados Unidos brincando. As meninas falam inglês, assim, conversam. As duas, né? Eu brinco, eu e o Felipe lá pelejando para tentar entender alguma coisa e as duas brincando. Assim, brincando. Exatamente. Então, eles falam... Eu me lembro que tinha os filhos do pastor João, que agora está líder na Cairóis, os filhos deles brincavam com os guineenses. Se você fechasse os olhos assim, você não sabia quem era brasileiro. Não tem nem sotaque. Não tem sotaque. A criança não pega sotaque. É impressionante. Né? Eles falavam igualzinho os guineenses. Sabe? Com aquele jeito de falar, com o timbre deles, porque tem algumas fonéticas que só eles conseguem falar, e as crianças conseguem.
Então, era muito interessante, mas eu tive que aprender. E aos poucos eu fui aprendendo. A igreja me ajudou muito, porque a Bíblia era em crioulo e a gente cantava músicas em crioulo. Então, eu ouvia bastante música. E, com o tempo, é muito interessante. Parece que a tua mente faz assim, dá uma destravada, que você começa a entender. Dá uma alegria quando você entende. Quando você escuta uma... Gente, tinha uma música, tem um CD, eu até tenho esse CD lá em casa, que eu ouvia, eu falava assim, vocês estão entendendo o que esse irmão está cantando? Eu não entendia nada. Me deu uma alegria quando eu comecei a ouvir o CD, entendia que ele estava falando, porque a mente te abriu, você consegue entender. Assim, o que mais te chocou na cultura deles, assim, que você acha que foi assim, mais diferente de tudo, assim? Mais diferente de tudo? Olha, por incrível que pareça, assim, eles são... não sei se é porque eu me acostumei muito com eles, né? Mas uma coisa que eu fiquei... Igual eu falei das fotos que eu via, que eles comiam com a mão. É assim, lá em Guiné-Bissau, na nossa casa, a gente fazia comida igual aqui no Brasil. Né? É lógico, a gente não pode comprar com tanta fartura, porque lá é tudo muito mais caro. Né? Mas a gente comprava a comida e cozinhava como no Brasil. Quando a gente ia na casa dos irmãos, era a comida que eles faziam, que era uma delícia, por sinal. Muito boa comida. Você viu aquela... Aliás, você chegou a experimentar, Anunciada? Nós tivemos aqui na igreja um simpósio de missões, onde foram montadas várias barracas, e cada setor ficou responsável por um continente. E o setor do pastor Adilson ficou responsável pela África. E a Renata, né, deu a dica da comida, gente, uma delícia, uma carne feita com creme de amendoim, né? Que lá chama caldo de mancara. Caldo de mancara. Caldo de mancara. Muito diferente, mas muito gostoso. A gente dividimos. Foi mesmo. Muito bom, muito bom mesmo. A gente comeu lá de Guiné, né? Comemos também a de Rio Claro, que teve da África também, não foi? Eu lembro bem do pastel e do caldo de cana. Eu sei que teve lá. tantas coisas gostosas mas, aqui. Assim, eu cheguei até a comentar que a carbonara estava deliciosa, todas as comidas, mas são comidas que a gente conhece mais ou menos, né? Porque o macarrão, a batata frita, o peixe. Mas esse creme de amendoim é uma coisa muito diferente, principalmente para a gente. Eu nunca tinha visto. Eu também muito gostoso. É porque a gente está acostumado a ver amendoim só em doce, né? Exatamente. Então, eu fui aprender lá. Eu fui aprender a comer isso lá também. E a comida principal deles é arroz. E o arroz que eles fazem, a maioria cozinha no fogareiro. Então, a comida tem aquele defumado, sabe? É muito gostoso. Tanto que a gente morre de rir, que a maioria das pessoas que vão para lá engordam de tanto comer arroz. Porque é muito gostoso, sabe? Então, você se acostuma a comer junto com eles. Mas, quando a gente chegava, a gente sempre aprendeu assim. Se você chegar na casa de alguém e eles sentarem para comer, você vai comer como eles. Mas comer na bacia não é você chegar e todo mundo enfiar a mão. É muito interessante. Você senta para comer, tem meio que uma linha divisória, sabe? Invisível. Tem a sua parte. Exatamente. Ninguém passa para a parte do outro. Se, tipo, por exemplo, aqui tem uma bacia. A minha parte é que está na minha frente. Eu não vou avançar na que está na sua frente. A sua mesma coisa. Tá uma bacia só. Ninguém enfia a mão, pega a carne do outro. Não, você come aquilo que está na sua frente. E é muito interessante isso. E eles respeitam, né? Legal. Olha, uma coisa que me surpreendeu é assim, a educação deles para comer. Por exemplo, uma festa. Pode ter assim, 100 crianças. Enquanto os pais não falarem, pode levantar para ir comer, eles não se aproximam da comida. Eles esperam. E sempre lá, os mais velhos têm prioridade. Eles chamam de homem garande, que são os homens mais velhos. Eles têm a prioridade. E as crianças respeitam muito os mais velhos. O respeito pelos mais velhos lá é bem nítido. Então, assim, você via que eles tinham ordem. Ninguém enfiava a mão na comida se não desse a ordem que podia comer, sabe? Então, é uma cultura muito diferente da nossa, principalmente em relação a comportamento, sabe? As mulheres lá, elas são mulheres feitas para serem donas de casa e mãe. Algumas trabalham. A maioria das mulheres que trabalham tiveram a oportunidade de estudar em Portugal. Porque o que acontece? Muitos
guineenses vão para Portugal para trabalhar e mandam dinheiro para as famílias. Então, automaticamente, os filhos também querem sair de Guiné-Bissau para estudar fora, né? Outros casam com brasileiras. Tem muitas amigas minhas brasileiras casadas com guineenses. São pessoas muito queridas. Então, assim, é uma mistura mesmo de culturas. Legal, legal. Renata, mais uma pergunta. A gente sabe que tem jovens nas nossas igrejas que têm interesse, né, por missões, que têm esse sonho, que têm essa chama. Uma dica, o que você diria para esses jovens? Por onde começar? Quem procurar? Onde estudar? O que você acha que eles poderiam fazer para começar a ingressar nesse mundo missionário? Hoje em dia, existem muitas agências missionárias, né? Poucas igrejas têm trabalho com missões diretamente com a agência, porque, graças a Deus, a internet ajuda muito hoje, né? Então, você pode fazer treinamento por correspondência, nem por correspondência, online, exatamente. Então, existem muitas agências missionárias. Igual eu falei, eu conheço a Missão Cairóis, que fazem treinamento, mas um jovem não pode chegar lá sozinho, olha, eu sou voluntário, eu quero ir para missões. Não. Eles só aceitam se a igreja enviar. É a igreja que se responsabiliza por aquele jovem. Tá? Existem outras missões também, tem missões Portas Abertas, a Jocum, que fazem treinamento para enviar os jovens. E cada uma tem uma política de sustento. Né? Por exemplo, a Missão Cairóis, a igreja é que envia o sustento para o missionário. Por exemplo, eu tinha amiga que era da Jocum. A Jocum, ela, pelo menos, não sei se agora mudou, mas naquela época, a pessoa que tinha que correr atrás tipo um patrocinador. Exatamente. Né? De mantenedores. Mantenedores, isso. De mantenedores. Às vezes várias igrejas mandavam sustento. Então, assim, cada missão tem uma política, né? Uma forma de trabalhar com missões. E eu acho que o jovem que está interessado, em primeiro lugar, ele deve se envolver com a igreja dele, né? Porque não adianta ele falar, eu quero fazer missões, aí tem um trabalho na igreja, mas ele não sai para missões. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é se envolver com a igreja. Porque o pastor da igreja, ele tem um olhar diferenciado. Visão, né? Exatamente, ele tem a visão de Deus. Ele percebe quando uma pessoa tem uma chamada diferente. Até mesmo porque tem pessoas que têm essa paixão por missões e tal, mas, às vezes, ele não tem a chamada, ele não tem a estrutura para poder aguentar, né, um outro país, uma outra cultura. Né? Então, quer dizer, às vezes, a função dele é mais ficar, orar e cooperar do que ir. Né? É por isso que é importante o treinamento, porque eles fazem uma triagem, né, para saber como que é o psicológico da pessoa, o que ela... Porque, na verdade, por mais treinamento que a pessoa tenha, eu falo isso por experiência própria, eu posso ter conhecido todo na teoria, tudo sobre missões, mas quando chega lá, é outra coisa. E muitas pessoas se decepcionam, porque acham que missão E essa decepção não é somente em país pobre, não. Sim. O pastor Fábio, que está na Espanha, a maioria ele sempre compartilhou com a gente que na Espanha tem 7.000 cidades que não tem uma igreja. Por quê? Em Guiné-Bissau, para você falar de Jesus, você chega lá com uma saca de arroz. Uma saca de 20 quilos de arroz de uma família que está sem comida, uma cesta. Você já abriu uma porta para eles ouvirem. Pelo menos, eles podem nem aceitar Jesus, mas eles vão te ouvir. Uhum. Agora, e na Espanha? E nos Estados Unidos, que tem tudo materialmente? Não precisa. Teoricamente, não precisa de nada. Teoricamente, né? não precisa de nada. Não precisa nem de Jesus. Né? Aí você vai olhar o índice de suicídio desses lugares. Vai olhar o índice de suicídio na Espanha, nos Estados Unidos, nesses países da Europa que são ricos. É muito grande. É uma coisa meio sem lógica. Peraí, como assim suicídio? Sim. Né? Como que vai ter um suicídio num país que tem tudo? Mas falta o principal, a pessoa não consegue aceitar. Exatamente. Né? Porque acha que não, o meu dinheiro resolve a minha situação. Né? Quando a gente sabe que a gente depende de Jesus, que é Ele que resolve os nossos problemas, as nossas ansiedades, né? Aquele vazio no coração é só Ele. Mas, muitas das vezes, a pessoa não aceita, por achar que não precisa. Exatamente. Tudo, né? Tem tudo. Vou precisar de quê? De Jesus.
Não precisa. É diferente de um país africano, onde a pessoa não tem nada, né? E aí ela precisa, isso aí que você falou, quando você chega com um saco de arroz, com uma carne, ou, né, ou com uma roupa, não sei, isso já abre uma porta para você começar a evangelizar, né? Já para começar a deixar a semente. E é muito interessante porque as pessoas acham que missões vai ser sempre um mar de rosas. Mas só que começa a acontecer os problemas. Teve uma época que eu estava lá em Guiné-Bissau e eu falei, eu tive falta de água, porque água, eu tentei uma vez carregar água na cabeça, com balde, mesmo. Tentei fazer, porque você quer se contextualizar. Sim. Você quer fazer igual a elas. Tentei uma vez só. A minha coluna reclamou. Eu não consegui, porque lá as crianças, desde pequenininhas, já começam a carregar água. Para elas é normal. Para elas é muito comum carregar água na cabeça. Então, o que a gente fazia? Tinham, às vezes, irmãs da igreja ajudavam a gente a encher, porque o que mais tinha na minha casa era bacia d'água. Tudo que estava tinha bacia, porque faltava água na torneira, os baldes estavam cheios. Então, a gente nunca ficava sem água. E, quando chovia muito, a gente pegava a água da chuva. Aproveitava a água da chuva, que era até mais limpa, né, do que às vezes, a água que a gente pegava. Sim. Então, elas já estavam acostumadas, mas existem coisas que não tem como a gente fazer, sabe? A gente faz tudo dentro do possível. Por exemplo, dentro da cultura, é comum as mulheres andarem no quintal da casa delas sem a parte de cima. Isso é comum. Para nós brasileiros, é um choque. Né? Como assim? Para os homens, eles não veem maldade nisso. Com as africanas. Uhum. Agora, se uma brasileira chegar lá e vai ser um escândalo. Uhum. Eu me lembro que a gente tem umas coisas que você vê que é muito interessante. Eu me lembro que, quando eu cheguei lá, a gente sempre vai aprendendo como que eles se vestem e tal. E uma irmã que me ajudou muito, a irmã Cecília, ela é de Santa Catarina, e ela vai e volta com o marido e a família. E ela falava assim, Renata, nunca use uma roupa, vigia muito na roupa, decote, graças a Deus eu nunca tive problema com isso, e principalmente na saia, nunca use uma roupa transparente, porque as mulheres, elas podem andar sem roupa na parte de cima, mas nunca estão, na parte de baixo não pode ser transparente, tem que estar tudo coberto. Então, tem umas coisas que faz parte da cultura. Uhum. Para eles, isso é importante. Então, e uma coisa, você perguntou uma coisa que me chocou muito, os velórios. Isso é uma coisa bem diferente. Porque lá, velório, dependendo do velório, parece uma festa. Principalmente se for uma pessoa de muita idade, festa mesmo, deles matarem bois, bois, né, que a maioria é muçulmana, eles não comem carne de porco. Então, eles matam vários bois. E cada família, cada pessoa é responsável para levar... os muçulmanos fazem festa, porque assim, os muçulmanos e os animistas têm formas diferentes de celebrar o velório. Né? Por exemplo, os animistas, na cultura deles, quando uma pessoa morre, cada pessoa que vai visitar tem que levar um tecido, um pano. Um pano, assim, para poder enrolar o defunto. E eles vão enrolando. Vão enrolando. Várias vezes. Várias vezes. Todos os panos que eles levam, eles vão enrolando, de ficar uma coisa que você não dá para você saber que tem uma pessoa que está ali dentro. Porque, na crença deles, a pessoa não vai passar frio para onde eles vão. Então, são coisas que chocam um pouco, principalmente em relação a eles fazerem festa, banquetes no velório. O velório teria que ser... Para nós, brasileiros, é uma coisa triste. Exatamente. Né? Mas muitos velórios lá não. Era uma celebração, dependendo de quem faleceu, uma celebração. Então, você ficava um pouco chocado com... Isso me chocou um pouco, sabe? Às vezes as pessoas falam, o que se chocou de comer no pote? Não é assim. Foram poucas vezes que eu sentei, e às vezes na igreja, a gente fazia um almoço, os irmãos, todo mundo, mas como estava todo mundo da igreja, às vezes um lá pegava garfo, não tinha problema nenhum. A gente só fazia questão de comer como eles quando estava numa aldeia, sabe? Quando nós éramos convidados para ir na casa deles. Para que eles não se constrangeram. Exatamente. Né?
para que eles não se constrangessem. Então, e a gente tinha assim, tinham comidas que eram comidas que a gente sabia que eram consagradas, ainda mais em velório. Era uma situação bem difícil para a gente, porque a Bíblia fala, se você souber de onde vem... Então, existia situação que a gente não perguntava. A gente preferia não perguntar porque a gente não podia rejeitar. Sim. A gente orava, Senhor, tira todo o mal vamos e orar comia. e vamos comer. Mas quando a gente sabia, porque eles iam levar na nossa casa, quando a gente sabia, a gente aceitava, e quando a gente não comia, a gente jogava fora. Porque a gente não vai fazer, mas porque a gente sabia que tipo de comida que era. Aconteceu poucas vezes, muito poucas vezes, porque para eles é importante eles oferecerem comida para vocês. A alegria deles deixava você para ir na casa comer. De ser agradável, né? De fazer amizade. Exatamente. Né? Ô, Renata, eu tô curiosa, mas enrolava esse defunto, não tinha caixão? Não. Eles faziam um buraco no chão e colocavam a pessoa lá dentro. Não tinha caixão. Não tinha caixão. É difícil. Eu nunca participei de uma cerimônia, né? Eles falam de tocatur. Tocatur é a cerimônia de choro. Tem as mulheres que choram muito, você escutava, mas sempre tem banquete, sempre tem banquete. Então, mas tinha irmãos da igreja que iam e tiravam fotos, até porque como a gente era estrangeiro, a gente não podia tirar fotos de algumas coisas. Então, alguns irmãos da igreja guineenses iam lá e fotografavam para a gente saber como era, como que acontecia. Outra coisa também que me marcou muito, que era uma coisa muito triste, na escola, que a gente ficava sabendo, durante as festas muçulmanas, porque tem a festa do final do ano e tem a festa de janeiro. A final do ano, eu não me lembro o nome agora, eu sei que uma é Tabasqui e a outra é o Ramadã. Eu só me esqueci, agora me fugiu a sequência. Isso. Mas, nessa época, as meninas são levadas para fazer a circuncisão. Existe a circuncisão feminina. Existe. Inclusive, era uma coisa que chocava muita gente, sabe? Então, porque em algumas etnias a mulher só serve para dar filho, para mais nada. Entendeu? Então, era fábrica de filho. Filhos. Então, as mulheres faziam... É uma coisa que choca mesmo. Exatamente. Então, era uma coisa que chocava a gente sabia, e que as meninas, naquela época, eram levadas... e as meninas da escola chegavam a doer o coração. Só que, para eles, aquilo tudo era normal. Feito em hospital? Olha, infelizmente, muitas vezes era sangue frio mesmo. Misericórdia. Levar para uma aldeia... Acontecia de algumas até morrer por infecção, alguma coisa assim. Né? Então, teve uma época que eu não sei se agora já oficializou mesmo, porque estava sendo proibido. Mas existem aldeias distantes. Na capital é mais difícil isso acontecer. Mas nas aldeias não tem como vigiar. É uma coisa que já está tão enraizada na cultura que é difícil você tirar. Né? Então, isso chocava a gente também. Renata, última perguntinha aqui para a gente terminar. Foi muito bom, foi muito gostoso. Eu sei que você já contou em várias experiências, inclusive a do aluno, aí, que uma experiência linda. Mas eu queria que você contasse uma outra experiência para a gente que te marcou enquanto você esteve lá, algo que mexeu com você. Olha, uma coisa que me marcou muito, que para mim foi assim uma coisa muito maravilhosa. Quando eu falei de solidão, mas foi a época que eu me senti muito próxima do Senhor, porque aqui no Brasil você chega na igreja, você senta ali e você só recebe. Você ouve mensagens maravilhosas, sabe? Você sai daqui renovado. E lá isso não acontece. Mesmo que você entre na igreja para ouvir a palavra, é tudo diferente. As músicas são diferentes, as pregações são diferentes. É a palavra de Deus. Mas aquilo que eu falei de você ouvir falar na sua própria língua é uma diferença. Você ouvir falar em Jesus. Por isso que lá na Bíblia fala, eu acho interessante aquela passagem lá de Pentecoste, que fala que cada um ouvia falar na sua própria língua. Faz muita diferença. Você ouvir falar de Jesus na sua língua
É igual quando você estava nos Estados Unidos, você ouviu uma mensagem em inglês é uma coisa, agora você vê em português, a sua alma se regozija muito mais. Então, e eu senti essa falta. E eu não tinha como ouvir. Naquela época, a internet não estava tão fácil como agora, né? Então, eu não tinha um celular para estar ouvindo, na verdade, não tinha nem muito tempo para isso, né? Então, era eu no meu quarto com o Senhor. E foi o tempo que eu mais tive experiência com o Senhor. Isso me marcou muito. Eu ter que buscar na fonte. Aqui você vem beber da fonte. Sim. Lá não, eu tive que buscar na fonte, sabe? Para também poder fazer o trabalho que Deus tinha me chamado para fazer. Porque lá eu não pregava. Lá, às vezes eu tinha alguma oportunidade na igreja. A igreja é aberta para todo mundo, sim, não tem restrição. Não, para todo mundo. Para todo mundo. A igreja, eu esqueci o nome, mas Igreja Evangélica, eu me esqueci o nome da igreja que era, mas não era Missão Cairóis, não. Mas não tem restrição, como a gente vê no país muçulmano, não. Não, qualquer lá não. Pode. Lá não. Lá não tem, porque lá não é um país fechado. Sim. Então, lá tem essa abertura para o evangelho. Mas, assim, então, na igreja, eu quase não fazia trabalhos na igreja. O meu trabalho era na escola. Evangelizar as crianças. Na escola. E, assim, e da forma como a gente podia, porque era bem restrito. Na verdade, o nosso testemunho falava muito mais do que as nossas palavras. Quando estava falando sobre missões, que missões, cada coração é um campo missionário, e, para mim, isso que é missões. Porque, quando eu voltei de Guiné-Bissau, eu estava solteira, no mês que eu voltei, eu conheci o Luzimar, né? E, depois de um ano, a gente se casou. Mas eu comecei a questionar o Senhor, eu já estou aqui, e agora? Porque eu comecei a trabalhar na minha igreja, e eu comecei a questionar o Senhor, eu não vou voltar mais? Na minha cabeça, eu só estaria fazendo missões se eu fosse para lá. E eu questionava a Deus, eu falava, Senhor, eu não vou voltar mais para o campo missionário? E um dia o Senhor falou para mim, essa é a missão que eu coloquei na tua mão. Agora a tua missão é trabalhar na igreja. Ali que eu quero que você faça missões. E é tão interessante, Priscila, que Deus me deu a oportunidade ali de falar o que eu vivi, principalmente na volta. Eu costumo dizer que as igrejas, muitas igrejas estão preparadas para enviar um missionário, mas não estão preparadas para receber. Porque eu cheguei aqui no Brasil, eu não sabia mais comprar nada com a moeda daqui. Eu fiquei 3 anos só, mas a minha cabeça deu um nó. E aí a pessoa chega desempregada, sem amigos, porque não sem amigos, mas é porque aquela amizade que a gente tinha do dia a dia, ela acaba se desfazendo, né? Então, quer dizer, você já não é mais tão amigo. Sem dinheiro, sem emprego, amigos que já não são tão mais amigos. E como é que você introduz essa pessoa de novo na cultura brasileira, na igreja brasileira? Como é que faz? Literalmente, eu tive um choque cultural quando eu voltei. Eu tive um choque cultural no meu país. Porque a gente, quando passa fora, a gente aprende a falar, por exemplo, palavras, coisas que aqui não fala. Sim. Então, você chega aqui, falando alguns nomes, a pessoa, o que é isso? Porque você pega os hábitos de lá. Então, é muito fácil. Por exemplo, lá não fala celular, lá fala telemóvel. Eu cheguei aqui falando telemóvel. E aí todo mundo acha estranho, né? Tipo assim, essa menina... Porque telemóvel se fala em Portugal. Sim. Eu cheguei aqui falando essas fita adesiva de empacotar as coisas, eu cheguei falando fita cola. Porque lá fala fita cola. E eu usava fita cola na escola. Então, existem algumas coisas que você vem falando que parece que você saiu, tipo assim, de que planeta essa menina veio, sabe? Então, eu tive esse choque, porque algumas coisas eu não lembrava mais como eram. E eu fiquei 3 anos só. Olha só a confusão na nossa cabeça. Então, quando eu cheguei, para começar, quando eu fui com uma mala, voo internacional são 60 quilos, né? Agora acho que diminuiu um pouquinho, né? Mas era mais ou menos isso. Na época eu fui 60 quilos, que eu pude levei minhas coisas, minhas roupas. Quando eu voltei, o avião que me pegou de Guiné-Bissau, voltei sozinha de novo. Fui sozinha e voltei sozinha. Na volta, eu fui para o Senegal. O Senegal. Eu fiquei uns dias lá irmãs, foi uma bênção. Eu fui para o Senegal. No Senegal não se fala nem português e nem crioulo. Lá fala francês e o Wolof. Ou então inglês, que inglês fala... Eu mal arrastava inglês.
eu tinha que esperar um irmão que ia me pegar lá, que ele era latino, e dava para a gente se entender, que ele ia me levar para a casa da equipe Cairóis, que estava lá no Senegal, que não era perto do aeroporto, era distante. Mas, enquanto isso, eu fiquei no aeroporto do Senegal, ouvindo falar árabe, ouvindo francês. O Wolof, que é a língua local. Eu fiquei quase maluca. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Me sentindo uma torre de Babel. Mas Deus é tão bom que eu conseguia, sabe, que eu consegui me virar. O irmão me encontrou. Né? É fácil você encontrar um estrangeiro, porque você vê de longe o estrangeiro, é totalmente diferente. Então, ele me encontrou e eu fui para lá. E, na volta, eu passei por Cabo Verde. Cabo Verde é mais tranquilo, que já português, né? E tal. Mas, quando eu saí de Guiné-Bissau para o Senegal, o avião era pequeno. Eu tive que voltar com 20 quilos só. Eu tive que dar todas as minhas roupas, praticamente. O que eu trouxe na minha mala? Alguns presentes que eu trouxe. E aí já ocupou um espaço. Já ocupou um espaço. 20 quilos só. Né? A minha Bíblia, eu trouxe a minha Bíblia. Eu tinha umas Bíblias que eu tinha levado de estudo. Eu tive que deixar lá, eu dei de presente, porque pesa. Então, acho que eu vim com 2 sapatos. E eu cheguei aqui sem nada, praticamente com a roupa do corpo. E a igreja não entende isso. Não entende. Então, eu fiquei perdida. Sabe? Eu cheguei aqui sem shampoo, sem creme de cabelo, sem pasta de dente. Básico, né? Sem o básico. Eu não tinha nada disso. Eu não tinha, porque eu tive que deixar lá. Sabe? Então, assim, então quando a gente vem, a igreja não entende isso. E nesse período que eu estive na minha igreja, eu louvo a Deus por isso. Outros missionários voltaram do campo. E Deus me deu a oportunidade de ensinar como eles deveriam ser recebidos. E a minha igreja foi mudando. A gente começava a fazer cestas de itens de primeira necessidade. Shampoo, creme de cabelo, creme de barbear, todas essas coisas que a gente sabe que um casal usa. Na verdade, né, eu acho que a igreja nem faz por mal, é porque realmente não tem ciência exatamente. de que a pessoa está vindo com o mínimo. Né? Não é por mal, é realmente... Tem ciência disso. De que porque não sabe. É verdade. Então, assim, eu sei que agora vocês aqui na igreja, vocês têm a oportunidade de passar para a igreja isso. Né? Então, assim, e Deus me deu a oportunidade. Por exemplo, eu fiquei lá, eu não fui no médico, eu não fui no dentista, eu fui no médico quando eu ficava doente. Então, a pessoa chega de fora, ela precisa ir no dentista, ela precisa fazer um check-up. Só que a igreja ela não percebe isso, mas não é porque não quer, porque não sabe. Então, e glória a Deus, Deus me deu a oportunidade de mostrar isso para a minha igreja. Sabe? O meu pastor lá, ele sempre me ouvia, falou, olha... esses irmãos, eles precisam passar no médico, eles precisam fazer tratamento dentário. Então, assim, aí eu fui entender a missão que Deus tinha me dado. Por que Deus permitiu que eu estivesse toda ali? Essa experiência, né? Sabe? Porque eu precisava passar para a igreja alguma coisa. Nós tínhamos um jornal missionário que se chama Demilém. Demilém é Ide em Wolof. Quem criou esse jornal é o pastor Fábio. Ele criou esse jornalzinho, ali tem toda a notícia. Na igreja em São Paulo. Em São Paulo. E todo mês a gente editava esse jornal. Imprimi mesmo na igreja uma folha frente... Não, primeiro imprimi, depois começou a fazer na gráfica. Então, ali tinha todas as notícias do campo missionário, o que acontecia. Então, era bem interessante. Até hoje, eles continuam com esse jornalzinho falando sobre missões. E é muito interessante a igreja fazer isso, porque as pessoas não têm uma visão muito diferenciada do que é missões. Missões não é só você sentar e comer com a mão. Missão é você se doar no local onde Deus te mandou. Hoje vocês estão aqui na igreja, Deus deu essa missão para vocês hoje. Né? Hoje eu não estou fazendo obra missionária, não estou em Guiné-Bissau, mas hoje Deus me deu a missão de estar com a minha família. É um outro campo, né? Exatamente, de estar junto com o meu sogro, com a minha sogra, de estar na minha igreja. Então, eu penso assim que a gente tem que ter esse discernimento. O que Deus quer que eu faça? Qual é a função? Essa semana eu estava conversando com o meu sogro, muito interessante, porque está tendo uma campanha de 7 quintas-feiras na igreja, e eu sempre fico na recepção, você viu lá, né? E a gente que fica ajudando na recepção, você não fica no culto. Você não sabe. E essa semana eu falei com o meu sogro,
que eu também fui prestar o meu culto a Deus. Só que eu não estava dentro da igreja, mas eu estava ajudando na recepção, ajudando a preparar as coisas para os irmãos comerem. E eu sei que Deus também recebeu. Essa foi a missão que Deus me deu. São meios diferentes de servir Exatamente. ao Senhor. Né? Não é só quem está sentado no banco. O músico serve ao Senhor enquanto ele toca. Né? As irmãs da cozinha servem ao Senhor enquanto cozinham. Exatamente. E o Senhor se agrada desses tipos de serviço. Né? Então, assim, eu penso... hoje eu vejo missão como... depois do que Deus me falou, eu quero que você faça missão onde eu te coloquei. Mudou a minha forma de pensar. Que você tem que fazer missão onde Deus te colocar. E, às vezes, eu tenho uma amiga que ela trabalhou muitos anos comigo em Guiné-Bissau. E, quando ela voltou, a mãe dela adoeceu. Ela não pôde mais voltar. Teve que cuidar da mãe dela. Deus deu outra missão para ela. Cuidar da mãe dela, que era de idade. Ela ficou muito triste. Mas um dia eu tive a oportunidade de conversar com ela. Eu falei para ela do que Deus tinha falado comigo em relação a missões. E falei, agora essa missão que Deus colocou na tua mão. Cuidar da sua mãe. E isso, para mim, é fazer missão com excelência. É você cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão. Seja cuidar de alguém da família, sabe? Seja cuidar de um vizinho, de um trabalho na igreja. Às vezes, um trabalho que ninguém está vendo, mas Deus colocou ele na sua mão para fazer. Limpar a igreja, sabe? Limpar os banheiros, cuidar da cozinha. Qual é a missão que Deus colocou no nosso coração? Isso, para mim, que é o mais importante. Fazer o que Deus mandou. Essa é a verdadeira missão. Amém. Renata, muito obrigada. Foi muito gostoso, foi muito bom, aprendemos muito. Irmãs, que possamos estar, irmãos também, né, que tem irmãos também que assistem, que possamos estar orando pelos missionários. Olha, né, a importância de um missionário, que oremos por Guiné-Bissau, né, um país que precisa de Jesus, assim como a gente está vendo agora ali o Afeganistão, o que tem passado. Oremos pelos missionários que estão no campo, porque não é fácil, né, Renata? Tem países que têm liberdade de ter missionário, mas tem países que os missionários são perseguidos. Possamos sempre colocar os missionários nas nossas orações. Amém? Muito obrigada, Amém. Renata. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. E que Deus te abençoe e continue te usando cada Amém. dia mais e mais. Foi um prazer estar aqui compartilhando com as irmãs as minhas experiências. Amém, amém. Renata, você ora para a gente terminar? Sim. Amém? Senhor, nós te agradecemos por este momento. Obrigada, Senhor, porque tudo é preparado por Ti. E sabemos que nada acontece sem a Tua vontade. Te agradecemos, Senhor, por ter nos reservado este momento precioso de compartilharmos, Senhor, as coisas do céu. A missão que Tu deste, Senhor, para cada um de nós, Senhor, no lugar que Tu nos colocaste. E nós te louvamos por isso. Te peço também que abençoe os irmãos que estarão visualizando, Senhor, que estarão participando também desta live, para que Tu os abençoe e que fale em cada coração, aquele que sente um chamado, aquele que sente que tem algo especial para fazer para Ti, que Tu possa, Deus, direcioná-los, encaminhá-los para o lugar que Tu preparaste para eles, Senhor, servirem na Tua obra. Obrigada pela vida da irmã Priscila, pela irmã Anunciada, Senhor. Deus, que Tu possa, Senhor, abençoá-las, que elas também possam continuar cumprindo a missão que Tu deste para elas, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigada pela participação de vocês aí de casa também. E até a próxima Palavras Femininas. Amém.